Vamos ao quadro Gira Entrevista de hoje. Temos o prazer de receber em nossos estúdios o vereador José Nilton Fernandes, o Niltinho, conosco para falarmos de Santa Cruz, mais um ano que se inicia, as expectativas para a política local, as expectativas para a gestão, né, Cingolani, e inclusive para os serviços, para as obras, o que vem de melhoria para a população de Santa Cruz neste ano que está apenas começando. Tudo isso e muito mais iremos conversar a partir de agora. Primeiramente, boa tarde, Niltinho, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, feliz ano novo, antes de mais nada, né? E seja bem-vindo à rádio, como vai? Boa tarde, Diego, boa tarde, ouvinte 104. Um feliz ano novo aí para todos os ouvintes da 104 e todos os Santa Cruzenses. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Quem quiser participar mandando alguma pergunta, alguma observação, sugestões, canal de interatividade é o WhatsApp, tá? Mensagem de texto para o número 99772-6104. Primeira pergunta, Niltinho, muita gente deve interpelá-lo ou em tom de brincadeira ou mandar mensagem. Pô, o vereador tem férias? Também a primeira pergunta é, vereador tira férias ou vocês estão sempre alerta aí para qualquer situação? Como é que é a rotina? Olha, não tira férias. Agora há pouco mesmo, quando você me mandou a mensagem me fazendo o convite para estar aqui, eu estava andando na cidade aí para prestar... A pessoa tinha me ligado, né, e tal, eu fui, porque geralmente quando as pessoas me ligam, eu gosto de fazer visualmente aquilo que foi relatado. Então eu estava fazendo uma vistoria aí num relato que a pessoa tinha me passado, já levei para a secretaria competente e vai ser resolvido. Então não está em férias. É isso aí. Niltinho, vamos começar fazendo um balanço de 2022 da atuação de vereança sua e de outros colegas também. Os principais pontos que, na sua visão, deixaram a desejar em termos de serviço, obras inacabadas, reclamações que foram mais frequentes. É evidente que o vereador hoje tem funções que extrapolam até aquelas que a própria lei define. O vereador ele também busca verba, vai para Brasília, vai para São Paulo, também tentando trazer recursos que não estão na conta do município, algo que dê inclusive uma folga econômica, financeira para a cidade. Mas estritamente a função principal é essa de fiscalizar. Vocês acabam sendo também um para-raio de problemas. A população procura o vereador, às vezes, mais do que um secretário ou até o prefeito, para dizer, não está funcionando alguma coisa. Terminado 2022, qual que é o balanço que você faz de situações que não foram muito bem, que precisam melhorar, as reclamações mais comuns que chegaram a você e aos colegas no ano passado? Olha, eu acho que o ano de 2022 em si, ele foi bom. Sim. Entendeu? Da minha pessoa mesmo, por exemplo, todas as reivindicações que eu tive, algum questionamento, eu sempre levei a pessoa responsável, a secretaria responsável, e a gente conseguiu alcançar sucesso. É claro que tem coisas que às vezes não está ao alcance do secretário, está muito além, alguma coisa assim, mas no contexto geral eu acredito que a administração em si foi muito boa, né, em 2022. Sim. Da minha parte, por exemplo, não tem assim um questionamento e um descontentamento, entendeu? Eu acho que foi razoável e a tendência daqui para frente, com as condições que a gente percebe que vai ter, a tendência sempre estar melhor, né, para as pessoas. Eu me recordo que na sessão em que o orçamento para esse ano foi aprovado, aliás, vocês pontuaram algumas situações. Muitas delas ligadas à paz do meio ambiente, seja a questão de poda de árvores, terrenos. Ainda havia ali um desconforto sobre a questão da coleta de lixo, me parece que isso foi resolvido. Algumas reclamações sobre demoras em procedimentos da saúde, entendendo que muito se passa também por inércia do Estado, e é o município que acaba tendo que assumir essa responsabilidade, mas vocês fizeram algumas dessas críticas pontuais. Há uma boa perspectiva para que isso melhore em 2023? Sim, eu acredito que sim. Você tocou dois pontos aí que às vezes a gente ouve bastante. Na questão da saúde, por exemplo, vai muito de você levar o relato à pessoa competente. Sim. Todas as reivindicações que eu tive, algum questionamento, eu levei para a secretária da saúde, né? Foi muito bem sucedido, porque às vezes existe sim uma fila de espera. Tem os casos que dá para esperar e tem aqueles casos que dentro daquele tempo de espera, há uma consequência de agravamento, né, da questão da saúde da pessoa. E sempre
que isso ocorreu tanto da minha parte, por parte dos outros colegas, que chegou a conhecimento da saúde, essas pessoas elas tiveram a prioridade de acordo com o estado que ela se encontrava no momento. Se naquele estágio ela não conseguiria aguardar o determinado tempo, a saúde em si deu a oportunidade de atendimento viabilizado mais rápido para aquela pessoa. Isso eu fui testemunha, e vários colegas nossos lá também, que levou a conhecimento, teve esse sucesso. Ontem a gente exibiu uma reportagem aqui que o Dário Miguel produziu na Santa Casa, fazendo a cobertura de um evento, a entrega de um quarto reformado pelo Movimento Acorda Santa Cruz. O prefeito, que está de férias, mas participou dessa cerimônia, acabou falando à imprensa, ao Jornal Debate e à Rádio 104 FM, e aproveitamos a oportunidade para questioná-lo de temas além da situação do evento lá do quarto, né? Sim. Entregue à Santa Casa. Sobre a situação do secretário de Finanças, o João Zaron Tonelli, se envolveu numa polêmica recente, está sendo acusado de injúria cometida, em teoria, dentro da prefeitura. O prefeito foi bastante enfático ao responder ao Dário, dizendo que há situações, há comportamentos que são absolutamente intoleráveis, que evidentemente haverá uma sindicância para que se apure tudo, mas que ele não irá se omitir, vai tomar providências. E acabou se estendendo na resposta, falando sobre outros secretários ou pessoas que estão no alto escalão, não citando o nome de ninguém, mas deixando transparecer, Niltinho, que teremos mudanças no alto escalão da gestão Cingolani pelos próximos meses. Você diz, por exemplo, que enquanto vereador tem sido muito bem atendido pela maioria dos secretários. O prefeito parece que está insatisfeito com algumas questões. Para vocês, vereadores, o time de alto escalão do governo Cingolani atendeu a expectativa, cumpriu o seu papel? Você, especificamente, está satisfeito com o alto escalão da gestão Cingolani? Foi o que eu acabei de falar para você. Eu, particularmente, estou, certo? Só que, às vezes, pode ser que o secretário me agrade, não agrade o Dário, não agrade você. Isso cabe ao chefe, que é o prefeito, ele analisar isso. Eu acho que a mudança em si é boa, entendeu? Isso, quando eu falo mudança, eu não estou falando de dispensar o X funcionário ou esse ou aquele. Sim, fazer a mudança de cadeira. Porque quando você muda a pessoa de lugar, você cria nova expectativa nela. Se você for analisar, nós temos secretários que já está 8, praticamente com esses 2 anos do Diego, 8 do Otacílio, são 10 anos. Então, por mais que a pessoa ela seja ativa, cria um comodismo, você acha? Não é um comodismo. Como é que eu vou falar? A expectativa de criação, às vezes, ela mingua. Quando você desenvolve, dá uma outra função para ela, uma outra secretaria, uma diretoria, alguma coisa, ela vai criar novos ares. Então, expectativas de criação nova. Então, acho que isso é benéfico. Eu acho que se ele fizer isso, é bem-vindo, com certeza. Dário Miguel chegando conosco também. Boa tarde, Dário. Já emenda a sua pergunta aí. Boa tarde, Diego, a todos os ouvintes da Rádio 104 FM, ao vereador Niltinho. A primeira é sobre o contato com o Diego Cingolani. A gente sabe que o Niltinho, eu particularmente conheço o Niltinho, eu gosto de falar e pontuar isso porque vivo o dia a dia da Câmara de Vereadores e vive outros setores aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. E a Câmara em especial, conheço em especial o Nilton Fernandes, eu sei dele como vereador e da pessoa. E essa pergunta, ela é um pouco pessoal e um pouco profissional. Tá. A gente sabe que você costuma guardar os seus amigos e tem respeito pelos outros. E aquele episódio do Diego na Câmara de Vereadores, o prefeito Diego Cingolani, onde ele atacou a Câmara de Vereadores, a gente sabe que muitos vereadores não gostaram. E você em especial, porque também nutria um grande sentimento pelo Diego Cingolani, prefeito e amigo. Hoje, digamos que está tudo perdoado, o Niltinho voltou novamente a ter aquele respeito profissional e também aquela amizade que tinha desde o início? Eu acho que lá atrás, Dário, houve, como se eu vou falar para você, todo mundo era meio imaturo politicamente. Houve um certo envenenamento. Então, às vezes, você quando é envenenado, você às vezes se deixa levar por aquele veneno. Hoje eu posso dizer para você que tudo aqueles atos do passado está superado. Hoje a gente tem um bom relacionamento. Que bom! Eu frequento o gabinete dele, a gente fala por mensagem. Uma coisa que mudou bastante, que eu acho que é muito bom,
é o seguinte, o prefeito ele precisa de alguma coisa lá, de aprovação do colegiado, quando exige o colegiado da Câmara, ele está vindo até a Câmara, está sentando com os vereadores, explica, dá a posição dele, cada um tem seu entendimento e vai para a votação. Quando eu, Niltinho, eu preciso de alguma coisa, reivindicação dos eleitores, dos munícipes, dos santacruzenses, eu vou lá, se eu já estou lá, eu já falo, entro lá no gabinete, converso com ele. Se preciso, se não dá para acender naquela hora, eu ligo lá para o secretário dele, marca a hora, e leva a reivindicação. Então, esse intercâmbio aí tem sido muito bom. E eu acho que a tendência é continuar daqui para frente. Os 10 vereadores estão mais unidos do que nunca, tanto que nós elegemos um presidente de consenso da maioria. Eu acho que tem tudo para caminhar e fazer o melhor para a cidade esse ano de 2023. Niltinho, eu lembro que durante uma sessão você acabou criticando, mas não deu nome aos bois sobre um projeto que subiu da prefeitura e não estava ali completamente esclarecido, pelo menos no seu ponto de vista. E você acabou usando a palavra ali e disse, olha, alguém está errando. Lá embaixo ou em algum local alguém está errando. Você não falou ali, nós entrevistamos você no depois, você não quis dar nome aos bois, é natural e um respeito, mas você conversou com o Diego ou puxou a orelha, acertou esse detalhe, especialmente nesse caso? Foi resolvido. Eu gosto muito de sentar, conversar. Sentou e resolveu. Sentou, conversou, resolveu, lavou a roupa suja, entre 4 paredes, está tudo filezinho, está tudo tranquilo, está na paz. Que bom, que bom. Você entendeu? Eu gosto muito disso. Às vezes, se você tem alguma divergência, algum descontentamento momentâneo, você tem que tomar muito cuidado para não extrapolar, né? Porque às vezes um copo d'água você faz uma enxurrada e complica tudo, né, Dário? Recentemente você acabou respondendo uma pergunta aqui do Diego Cingolani sobre secretários que estariam aí na corda bamba, porque o prefeito Cingolani disse ontem aqui na 104 FM durante essa entrevista sobre mudanças. E você foi questionado sobre se os secretários estão todos atendendo os vereadores e você acabou respondendo que sim, dentro da maneira de cada um. Agora, a minha pergunta é em cima disso. Dá para conciliar, e o prefeito falou isso ontem, ele vem tratando muito a questão de humanização na sua gestão. Olha, humanização é tudo, né, na saúde, na educação, no esporte, enfim. Você vê essa humanização já por completa no governo do Diego Cingolani ou falta muito para acontecer ainda? Não, por parte do prefeito, sim. Da equipe. Vai da adequação, da conscientização da pessoa. Então, isso é muito relativo. Isso quem cabe a ver, porque eu Niltinho, eu levo para você, Dário. Você resolve. Eu não posso ter como base aquilo, porque a administração é ampla. Ela não restringe na reivindicação dos 13 vereadores. É de 50 mil habitantes. Você entendeu? Então, isso quem vai analisar é o prefeito, é o executivo. É ele que vai ver se o secretário está contente dele ou não, porque na realidade quem é o chefe, o patrão, é ele. Entendeu? Ele que vai fazer a análise de acordo com as reivindicações e as reclamações que chegam no dia a dia. Eu não posso julgar um secretário A ou B por uma ou duas reivindicações que eu fiz, fui bem atendido ou deixei de ser atendido. A coisa é muito ampla, são 50 mil pessoas que levam a reivindicação que aquele secretário tem que estar disposto a atender. Então é o prefeito que vai analisar isso. Mas então, a opinião de vocês, vereadores, ela tem um peso, Niltinho, porque imagina-se, por vocês vivenciarem a política e viverem a política e terem como função também fiscalizar o executivo, que vocês tenham muitas vezes a visão a partir de muitas informações que o cidadão comum não tem acesso. Nessa linha de quem é fiscal por definição de cargo, que é o vereador, quais as áreas da gestão Cingolani que você acha que devem melhorar? Então, às vezes falar que não funcionou lá atrás pode ficar uma coisa meio... criar um mal-estar. Vamos falar de maneira propositiva então. As áreas que deveriam funcionar melhor, que deveriam melhorar para esse ano que está começando agora nessa análise da gestão Cingolani. Não, no geral, tudo tem que melhorar. Sim. Porque você não pode estagnar, você não pode deixar aquela coisa
achar que tá bom e parar naquilo. Claro. Se a saúde tá 80%, eu tenho que chegar a 90%, 100%. Se o meio ambiente está 70%, eu tenho que fazer chegar nos 80%, 90%. Então, eu acho que não existe uma secretaria X, uma secretaria B que tem que ser melhor. Eu acho que tem que ser por um todo. Sim. Agora, dentro da proporcionalidade de cada uma, quem conhece é o executivo. É ele que está delegando as obrigações e cabe a ele ver se está sendo cumprida ou não. No meu ponto de vista, todas as pastas têm que ser melhoradas. Porque a população aguarda isso, com certeza. Agora, eu estipular para você, essa tem que melhorar, essa está andando, essa não está, é muito vago da minha parte. Porque quem vive o dia a dia ali é a população e o executivo que tá cobrando, entendeu? A partir do momento que o Dário chega para mim, faz uma reclamação de uma secretaria X ou de um secretário X, eu vou ver aquilo que está acontecendo e vou levar o chefe dele, que é o prefeito. Nilton, você tem um projeto muito importante aqui em Santa Cruz que virou lei, mas pelo menos não vem acontecendo, sobre os fios, né? Os caminhões acabam passando por aí, ou então os profissionais que trabalham deixam aquela confusão nos fios. E que inúmeras reclamações vêm acontecendo em vários canais de comunicação aqui de Santa Cruz do Pardo, não somente aqui na 104, mas qualquer local de denúncia, sempre essa problemática envolvendo os fios. Quem responde por essa secretaria? Hoje quem responde pelos os cabos é a secretaria da... Fugiu o nome agora lá. Assuntos Jurídicos? Assuntos Jurídicos. Mas então não está funcionando, né? Porque a problemática continua. Tem lei, mas não funciona. Na verdade, a lei dos cabos dos fios não é para o município ir lá e consertar os fios e zerar aquilo lá. A lei, na verdade, ela é para aplicar as multas. Isso tem feito, está sendo aplicado as multas. Porque vai chegar uma hora que essas multas vai começar a vencer e a concessionária ela vai ter problema jurídico, porque ela vai ter uma dívida ativa no município. Então, a função da lei é essa, porque é o único mecanismo que a gente entende que de forçar a concessionária é isso, você criar algo que vai dificultar a vida dela. Então, no sentido é esse. Porque não adianta você falar assim, vai aplicar a multa. E a multa não é pouco, são 30 UFM, entendeu? Mas os caras não tomam conhecimento. A partir do momento que vai gerando a multa, o município vai lá e multa, eles não pagam. Vai lá e multa, eles não pagam. Vai gerar uma dívida ativa. E eles não podem ter dívida para poder executar a função deles, você entendeu? Aí eles vão ter problema. Ou eles consertam, ou paga o município. A função é essa. A questão do esporte, Niltinho. Ontem, inclusive, recebemos aqui o Campanha, falando sobre os Jogos Santacruzenses e outros temas ligados à pasta. O esporte tem sido alvo de elogios em Santa Cruz do Rio Pardo, como há tempos a gente não tinha, e isso tem que ser reconhecido. Sim. Eu me recordo que você, logo no início do mandato, tinha uma iniciativa de uma areninha, estava brigando por essa história e parece que no fim o desfecho não foi o que você esperava. Não foi o que esperava. E eu me lembrei de perguntar isso agora, porque ontem você estava acompanhando a entrevista e pergunta para o Campanha se vai ter lá uma quadra de areia também para Cidade Jardim. Isso, e tal. Exatamente. Para esse 2023, a questão do esporte segue sendo uma bandeira do mandato do Niltinho Fernandes. Sim, qual é a sua avaliação do esporte, né? Eu acho que... Sobre a gestão do Campanha. Eu acho não, porque esse negócio de eu acho não tem, né? A gente não pode falar assim, eu acho. Ou é ou não é, né? Eu acredito. O Campanha tem feito, né? Com certeza, um bom trabalho, né? A Câmara, né? Deu um apoio para ele, que nós aprovamos lá um valor razoável, né, para ele trabalhar. Então eu acho que isso deu um gás para ele, né? E ele é uma pessoa de entusiasmo, entusiasmada, aguerrido. E eu acho que a tendência é ele cada dia mais, né? Como nós temos falado agora há pouco de melhorar, eu acho que a tendência dele é sempre melhorar e que depender de nós vereadores, com certeza vai ter apoio, sim. O esporte santacruzense é visto hoje pela região como novidade, ou seja, como exemplo. Você imaginava que isso iria acontecer tão logo assim? É difícil você imaginar se vai ou não vai acontecer. Porque até então a gente não conhecia ele como secretário, né? E não tinha todo esse valor também investido. Não tinha todo esse aparato, porque você dá investimento para a pessoa, aí você pode cobrar, né? Você, fulano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. De quem foi a ideia, Niltinho, desse investimento financeiro? Eu acho que deve ter partido do prefeito, né?
É uma bandeira do prefeito mexer na parte social, que era uma bandeira dele, e o esporte nada mais é do que algo social, né? Que interage lá com todas as categorias sociais da cidade. Então eu acho que foi do prefeito, né? E deu apoio à campanha competente, e botou isso em prática. A sugestão que você deu ontem, durante o nosso programa, de uma quadra de areia, o campanha anunciou a construção de algumas quadras, né? Isso. Em pontos da cidade. É para a área onde ia ter areninha? Tem a ver? A área lá é grande, é grande. Tem, eu não sei especificar para você agora, mas é um quarteirão inteiro lá na Cidade Jardim. Sim. Então cabe areninha, cabe quadra de areia, cabe quadra de basquete 3, cabe quadra de futebol de salão, é amplo lá. Entendeu? Quando eu digo areninha, porque de imediato, areninha não, desculpa, a quadra de areia é barato. Sim, né? É barato. Simples, né, é coisa simples. A areia é barato. Então, eu acho que aí o cara pode jogar um vôlei, pode jogar um futebol. Eu acho que é bacana isso. Tem um projeto nesse bairro onde você citou e vem opinando sobre a colocação da quadra de areia, sobre uma escola também. É nas proximidades ali esse terreno? A escola é mais próximo da Avenida Ariosto. Sim. E essa areninha já essa quadra de areia. Terreno que tem lá é mais próximo à outra avenida de cima ali. Sei. Entendeu? Santos Dumont. Santos Dumont. É mais para Santos Dumont. E a escola é mais para Ariosto, lá embaixo. Você é muito cobrado nessa questão do esporte aí na cidade? Não, eu sou mais lembrado na área de habitação, essas coisas todas aí, né? Mas o esporte também a gente gosta de estar sempre junto, principalmente nas áreas de CDHU, onde a gente tem bastante pessoas lá conhecidas, né? Tem assunto nessa área, hein? Tem. Aliás, né? Justamente, podemos falar sobre isso, habitação. Até aqui você fez questão de frisar, de maneira geral, uma excelente avaliação que você está fazendo do último ano da gestão Cingolani. O ponto de habitação tem sido alvo de críticas desde que ele assume como prefeito. Houve promessas feitas ao longo da campanha e por mais que eles queiram às vezes brigar com a língua portuguesa, olha, não foi promessa, foi compromisso. Escolham a palavra que quiserem. Porém, nos comícios virtuais ou não, foi falado de número X de casas e a gente já pode confirmar hoje, dia 4 de janeiro de 2023, que o número de casas que foi falado em comício não vai ser entregue. Aí teve pandemia, a gente explica-se tudo, ok? Que pode colocar. Mas que não vai ser entregue, não vai ser. Como é que o Niltinho, que entende desse métier na cidade, trabalhou por muito tempo nessa questão de habitação, analisa as políticas habitacionais da gestão Cingolani? E o que vem por aí? Né? O que vai ter de fato até o final de 2024? Nesses 2 primeiros anos dele, realmente foi meio complicado, pandemia, aquelas coisas todas. Mas mesmo assim, já veio viabilizando a área, tanto que tem a área lá do lado, abaixo da cidade de Jardim. Mas prometeu casa construída, só não prometeu sua área. A casa, fala assim, prometer casa construída é muito relativo, porque um processo ele é 3 anos mais ou menos para sair do papel e começar a fazer. Então se o Diego começar hoje, em 2023, por mais que ele queira, não tem condições de entregar essas casas. Tecnicamente é inviabilizado, não tem como, devido a todo o processo burocrático que tem, para entregar essas casas. Não vai ser. É impossível. Não que ele não queira, mas o fato de já dar início e já deixar o processo montado já é uma grande conquista. Foi que a gente pegou dos governos passados, né? O Onofre Rosa, uma parte do Cidade Jardim. Então alguém tem que começar, porque o processo é longo. A gente não consegue criar 200 ou 300 unidades de habitação em 2 anos, por exemplo. É de 3 anos para frente. Então é muito complicado o processo burocrático do negócio. Isso eu entendo e acompanho de perto. Mas a gente tem que iniciar. É o que está fazendo agora. Tem que iniciar e talvez quem tenha que entender melhor essa história, antes de fazer promessa em comício, sejam os políticos. Se você fala que vai entregar o número X de casa, sabendo que é burocrático, sabendo que a coisa pode demorar, ao longo dos anos, não concluindo a sua fala, você vai ser cobrado por isso. Então quem tem que prestar mais atenção, talvez, sejam os políticos. Eu tenho uma pergunta sobre esse tema também, o Niltinho.
aquela situação da área que o ex-prefeito Otacílio tinha deixado meio que já escolhida, dinheiro em caixa para fazer a compra, e depois o prefeito Cingolani mudou o planejamento dele, por N motivos, que a gente já falou muito sobre isso aqui. A minha pergunta essa situação, ela ficou bem digerida politicamente entre todos vocês, vereadores da Câmara, administração, ex-políticos, se é que existe ex-político, né? Política é para sempre. Mas enfim, quem já passou pela administração. Essa história de não utilizar aquela área, a mudança de rumos do Diego na área de habitação, ficou alguma coisa engasgada essa história? Não, ou já está pacificado? Não, da minha parte não teve nada engasgado, porque sim, eu obtive explicação do próprio prefeito, da secretária de obras, aonde eles me passaram, o relato que eles me fizeram, me convenceram. Para você foi a resposta convincente? Foi convincente. Até citou o nome da pessoa que foi lá, que é um funcionário do CDHU, eu conheço essa pessoa, é uma pessoa bem relacionada, uma pessoa idônea. Então, o que eles me passaram me convenceu. Que essa pessoa foi lá e fez os análises e analisou algumas coisas que não era viável, e me convenceu, e tem a outra área lá. E tá... O argumento é que a CDHU que rejeitou a área, só para botar o outro lado da história. Foi isso aí. Sim, foi isso aí. Nutinho, então, justamente seria uma pergunta minha para você, porque quantas entrevistas, né, em outras emissoras, na época na Band, entrevistando você sobre a questão da habitação aqui em Santa Cruz do Pardo, você sempre muito bem empenhado nessa questão. E quando surgiu esse comentário, eu não quis colocar você numa berlinda, mas agora que já passou e você já deu uma resposta praticamente definida para o Diego aqui, então nessa briga política entre Diego e Otacílio significa que o Diego está certo, devido às explicações que você obteve. Eu não vou falar que Tacílio ou Diego está certo, não vou entrar nessa questão. Eu vou dizer que o CDHU convenceu. Você foi bem na resposta, hein? Saída pela tangente. Foi bem. Não é? É isso. Vamos até mudar de assunto, né? Quer mudar de assunto. Tô brincando. Para quem chegou agora, José Nilton Fernandes, vereador, é o convidado desta edição do Jornal Giro de Notícias. Se quiserem mandar pergunta, opinião, participarem aqui da nossa conversa, WhatsApp, mensagem de texto para o número 997-726104. Tivemos aí nas últimas horas a mesa diretora assumindo oficialmente, foi ontem, anteontem, né? Foi terça-feira, né? Segunda teve o recesso. Então foi ontem mesmo, foi ontem. O que esperar desta nova mesa? E agora você está fora da mesa, Nilton, é isso? Mas eu como vice... Você não vai sentir falta dos holofotes? Porque quem está na mesa fica de frente pro gol, né? Como diz o vice-presidente só falava, cortava ou dava a voz do presidente. A função do Nilton, pelo menos durante a sessão, era autorizar, o presidente a falar. Tá valendo. Não, mas ali era o seguinte, porque você autoriza, ele passava o bastão e ele assumia a tribuna como vereador. Lógico. Se naquele interveio começasse uma briga como entre vereador, porque lá ele estava com um vereador comum, alguém tinha que mediar, né? Entendi. Então a situação era essa. Agora desculpa, o que você perguntou? Sobre essa nova configuração da mesa, você ocupou uma função... Você era o vice-presidente. Vice-presidente da Câmara. Hoje é o Tavares. Hoje é o Tavares. Então vai mudar a sua posição, imagino, das cadeiras. Você exato. sai ali da linha de frente. Mas para além da mudança de posição, de cadeira na Câmara, como é que foi a experiência de ser vice-presidente? Se muda muito na função do vereador estar à frente de um cargo como esse ou não? E o que você espera dessa nova galera aí que vai assumir? Como vice-presidente não muda muito, coisa, porque você praticamente não tem autonomia de caneta, nada. Sim. É uma coisa assim mais... Agora, eu acredito sim que o Lorival tem tudo para fazer uma boa gestão, né? Estamos ali para dar apoio para ele, algumas coisas a gente sugerir, alguma coisa... Ele também é bastante comunicativo, tem um diálogo bom com a gente. Eu acredito que vai dar tudo certo. E de momento não tem nada polêmico para passar pela mesa ali. Nilton, eu lembro quando você se tornava ali presidente momentaneamente, né? Até porque o presidente pedia a palavra, você em nenhum momento teve ali que conter o Juninho Souza, né? Porque quando o presidente estava falando, o Juninho não avançava o sinal. A gente sabe que o Juninho, inclusive, deixou bem claro que vai continuar da mesma pegada que teve com o ex-presidente da Câmara de Vereadores e agora sim com o Lorival do Raio X. Dá para conter o Juninho na questão da palavra, assim, quando ele está usando os microfones? Você acha que o Lorival vai ter a mesma problemática que o Miranda tinha? O Miranda não conseguia frear ele, tentou através da polícia militar e não deu certo, né? Mas vai conseguir, pelo menos, colocar o Juninho nessa questão do tempo ali, de explorar mais. Você acha que o Lorival
ter um caminho assim, ou vai ter mais sorte, digamos que assim? A personalidade do Juninho e o tipo que ele faz política, você não consegue dialogar com ele quando ele está pronunciando. Porque ele se empolga e vai além. Fala alto. E vai além. Ele se empolga, é o jeito dele. O que eu fazia, que eu sentava do lado dele, muitas vezes quando tinha um tema meio polêmico, eu chegava nele e falava assim, ó, você vai bater, vai, vou. Mas então você maneira, você dá uma segurada. Aí, muitas vezes ele era contido, porque a gente já tinha conversado antes, ele já ia preparado psicologicamente para falar. Você entendeu? Isso eu fiz várias vezes com ele, porque eu gosto muito dele, ele gosta de mim também. Sim, tem um bom relacionamento, né? Isso, você vê que muitas vezes eu estava lá, ele conversando comigo, dando risada, eu mudava da cadeira, ia lá conversar com ele, dar risada, entendeu? Mas é isso, você tem que conversar com ele antes, porque depois que ele entra no personagem, ele aí sai de baixo. Niltinho, sobre a permanência sua ali na mesa, né? Durante essa votação, a gente sabe que o Tavares hoje é o vice-presidente. Sim. Você, em algum momento, você teve assim ideia de continuar? Tinha, lá atrás tinha, entendeu? Porque aí era a mesa, quando sentamos com o Lorival, falei, vamos fazer uma candidatura única e tal, vai você de presidente, o Tavares de vice, o Duzão primeiro secretário e eu de segundo secretário. Aí, nesse meio termo, nós estávamos numa reunião, numa conversa percebi que o Adilson queria fazer parte da mesa. Falei, bom, Adilson, você quer parte da mesa, se você é um companheiro, gosto muito de você, eu vou sair fora, você tá livre, fica livre para entrar. Você abriu mão? Abri mão. Mas aí, nesse meio termo, apareceu o Lorival e falou, a Mariana também quer. Então aí tinha 3 para duas vagas. Foi aonde que surgiu o sorteio. Porque ninguém queria... Foi no papelzinho? Foi no papelzinho. Ninguém queria ter o seu primeiro secretário. Porque o Duzão também abriu mão para a Mariana para ser o primeiro secretário. Ela não quis. Entendeu? Ninguém quis a bucha do Duzão. Ninguém quis a bucha do Duzão, de ficar lendo ali, gastando a goela ali, você tá entendendo? Aí tinha 3 para 2 vagas. Aí fez um papel, fez um sorteio. Aí o Adilson ficou... Eu cedi, né, a vaga pro Adilson, aí ele acabou ficando de fora. Mas e agora é o líder do governo na Câmara de Vereadores. É. O Adilson hoje, ele quase não fala. Você imagina o Adilson totalmente oposto, ou seja, vai falar bastante? Não, eu acredito que sim, o Adilson sim, ele está se inteirando bastante, está acompanhando o prefeito Diego, apesar que o prefeito ainda não oficializou ele, né, como o líder, entendeu? Mas eu acho que vai dar certo, sim. Eu tô sabendo que tem gente com receio, medo de quando o Adilson falar, né? A pessoa que é muito calada, todo mundo em volta fica na expectativa de que quando for falar, se vai ser daquele jeito. Né? Meio assim, você vai ser mais tranquilo ou vai ser mais enérgico? Vamos acompanhar como será aí eu acredito que ele vai fazer liderança uma boa do Adilson gestão, na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu acredito que vai dar certo, sim. Ô, Niltinho, ano passado, para você, qual foi talvez o momento de maior desgaste, mais conturbado? E, na contramão disso, o momento que te deu mais satisfação em termos de algum pedido atendido, algum tipo de obra que você atuou enquanto vereador junto ao município, o famoso pior e melhor momento que você vivenciou ao longo de 2022? O pior momento foi quando começou a divergência, né, entre os dois maiores do executivo. Isso desgasta muita gente. Até hoje, né, isso reflete, sim, porque é tudo dentro do mesmo grupo, né? E fica muito complicado de você ficar conciliando A e B. A gente tem que pensar num todo e às vezes você não tem que estar escolhendo o lado A, escolhendo o lado B. Você tem que pensar tudo num conjunto só. E muitas vezes, às vezes, é complicado isso. Até porque você tem amizade com os dois, né? Exatamente. Um é prefeito. Exatamente. Ontem aconteceu uma situação na Santa Casa, estávamos lá. 2 jornalistas, o Sérgio do Jornal Debate e o nosso jornalismo da Rádio 104, lá na cobertura desse quarto que mais uma vez foi entregue à população através do movimento Acorda Santa Cruz. E dado momento também chega o ex-prefeito Dr. Otacílio, que é médico e atua na Santa Casa. Eu fiquei observando, né? Se ia ter ali, não teve isso não, entendeu? Não teve assim afagos não. Então eu imagino afagos entre os dois, né? É claro que cordialmente um olhou para o outro, tal, mas não teve. Agora é difícil para vocês, de repente a gente sabe também porque que eu entrei nessa questão. O doutor Otacílio hoje é uma pessoa que frequenta a Câmara de Vereadores,
né? Sempre está lá, ontem à tarde mesmo, parece que estava. Ele mesmo não esconde isso, ninguém esconde. Não, porque a Câmara é aberta, é um local aberto, outro, qualquer pessoa pode chegar. Né? Então isso é normal. Agora eu imagino a cena ali, de repente, num café da tarde ali, tá sentado ali tomando um café, Nilton, Lorival, chega o ex-prefeito e chega o atual prefeito. É difícil para vocês lidar com tudo isso também, né? Até porque tem uma amizade. Sim, é difícil. Só que a gente tem que ficar neutro. Entendeu? Eu não tenho que tomar dor de A e nem B. Eu tenho que pensar. Mas é possível? Porque o neutro, às vezes, na política, apanha dos dois lados, né? Às vezes vocês não são obrigados a tomar uma posição justamente porque estão na linha de fogo. Porque hoje eu não vejo por que você tomar lado hoje. Sim. Hoje o que a gente tem que fazer como vereador? Apoiar a administração. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Defender o prefeito. É o prefeito que tá com a caneta na mão. É o prefeito que quer criar melhorias para a cidade. Hoje a gente tem que pensar nisso. Dar apoio para ele, vestir a camisa dele. Agora, lá em 2024... aí é outros 500. Se essa entrevista hoje fosse em setembro de 2024, você já teria uma posição. Até porque, por tudo que vai ligar, vai movimentar as eleições. Em 2024, você tem que sentar com os dois lados. Você tem que ver a proposta de A e a proposta de B. Nilton, mas você acha que daí esse respeito que hoje nutre pela sua pessoa, tanto o Diego como o doutor Otacílio, você vai ter que escolher um lado, até porque você deve ser candidato lá na frente à reeleição como vereador. Você vai escolher um lado. Você acha que daí todo esse carinho que eles têm por você vai mudar também? Eu acho que não tem que mudar, porque você tem que separar a política da pessoa. É isso que a gente tem que fazer hoje. Hoje a gente tem que ver política. Quem que é o executivo hoje? É o prefeito Diego. Então a gente tem que trabalhar em conjunto com o prefeito Diego. Lá na eleição, o Dário tem uma proposta. O Diego, da rádio, tem a proposta dele. O que vai ser melhor? Eu acompanhar você ou acompanhar outro? Aí você vai ver o lado político da coisa. Hoje a gente tem que viver a política do momento. A política do momento é essa gestão que está aí. É isso que a gente tem que fazer. E é isso que não pode misturar. Entendeu? Se eu estou sentado tomando um café com você, não quer dizer que eu estou atraindo fulano, não. Eu estou pensando na cidade. A gente tem que trabalhar administrativamente. A política do momento é o que está acontecendo agora. Amanhã é outros 500. Hoje entendeu? Não tem articulação nenhuma. Não tem. Não. Hoje não tem. Pelo menos da minha parte não tem. Não, da sua entendeu? Eu sei que não tem. A gente tem que... Eu sempre faço Mas pessoas envolvidas não tentam assim dar uma... Porque, vamos supor, se você é um bom jogador, eu quero você jogando no meu time. Então, obviamente, pensando desta maneira, até política e futebol não se discute, mas discute, né? Sim, mas é cedo ainda. Você acha que é cedo? É cedo demais. Mas para complementar a fala do Dário e jogar uma pimentinha nesse tempero... Sim, pode perguntar. O Diego... deixou claro ontem numa entrevista ao Dário que deve promover mudanças no alto escalão. Sim. Por N motivos. Insatisfação. Ele falou também em pessoas que devem estar mais engajadas nessa reta final, entre aspas, né, os últimos 2 anos. Mas, pelo que a gente acompanha, também pode ter aí, nessa mudança que a gente vai observar nos próximos meses, o cenário eleitoral de 2024. Então, o Dário falou sobre já está tendo articulação ou não. Você não. Mas você não acredita que, inclusive, nessas mudanças que a gente pode observar nos próximos meses aí, entre alto escalão da gestão Cingolani, a questão eleitoral, o racha também não está pesando? Pode ser. Agora, essa leitura, quem deve fazer e pode fazer é ele. É ele que está acompanhando o dia a dia de cada funcionário dele. Ele que está delegando as funções e está vendo lá na frente se está sendo cumprido ou não. Se está satisfatório aquilo que ele pede ou não. Então, cabe a ele analisar isso. Agora, a situação nossa de vereadores é diferente. Sim. Entendeu? Nós somos num outro poder. Então, nós não podemos hoje ficar tomando frente disso ou daquilo. Porque atrapalha a vida da gente pessoal e política. Entendeu? Você, em dado momento, foi colocado como vereador independente. O grupo independente. Continua pensando assim? É a melhor coisa você ser independente, porque você tem toda a liberdade, entendeu? Isso é aquilo que eu falei agora há pouco, agora atrás. O prefeito, ele precisa do colegiado da Câmara, ele está indo até a Câmara.
O Niltinho, a pessoa do Niltinho, ele precisa de alguma coisa, porque precisa da mão do executivo, eu desço lá no gabinete. É esse trâmite que a gente tem que ter, e é fundamental. Claro que a pimenta, o inferninho sempre é bom numa entrevista, né? Claro. Mas eu lembro que o Cristiano de Miranda foi o único vereador que disse aqui nesses microfones que ele é o Tacílio e fim de papo, entendeu? O Tacílio sendo candidato a prefeito, e é candidato a prefeito, ele é o Tacílio e fim de papo. Não sei se continua com o mesmo pensamento, não. Você sabe, talvez, porque eu estou falando de algumas coisas de bastidores aí. Sim. Mas o político diz que muda do dia para a noite, né? Mas eu acho que o político não deveria mudar do dia para a noite. Teria que ter personalidade. E a minha pergunta é em cima disso. Hoje você, então, não tem nenhum lado. Você é o lado da política, mas da política hoje sem definição. Administrativa. Se fosse para decidir hoje, não tem decisão. Hoje não. Sim. Porque nós não temos eleição hoje. Não está definido o candidato A e o candidato B. Tudo que eu fizer agora, se eu falar assim, eu estou com A, eu estou com B, eu estou me autodesgastando, você está entendendo? É isso. Eu não posso fazer isso hoje. É desgaste desnecessário. É o exercício de futurologia. Mas a política e o jornalismo vive disso também, né? O Juninho Souza está ouvindo essa entrevista aqui, disse que você está indo muito bem nas perguntas. Está saindo muito bem. Ele falou, abraço para ele. O Niltinho, no ano passado, eu entendo que houve 2 momentos polêmicos da Câmara de maneira negativa. Porque tem polêmica que às vezes é positiva. É aquela coisa do debate acalorado, troca de ideias, faz parte do jogo e tal. Mas houve, na minha avaliação, claro, 2 momentos polêmicos negativos. Quando se discutia um projeto das emendas impositivas, né? Depois houve uma reviravolta e isso acabou nem entrando, com a promessa do Diego de um aporte maior às entidades assistenciais aqui do município, mas houve uma discussão intensa sobre isso. E a discussão por si só eu me posicionei à época absolutamente contrário àquela história de emenda impositiva, porque achava isso um vício da política nacional que seria trazido para Santa Cruz caso fosse aprovado. Não foi. Eu me lembro que à época você, em entrevistas à nossa equipe, ou mesmo falando no microfone da Câmara, falou: eu sou contrário a ideia da emenda impositiva. Não vou usar, mas vou votar. Se entrasse o projeto, vou votar a favor porque os meus colegas acham que eles querem usar. Essa foi a sua posição. Foi isso mesmo que eu falei. Passaram-se alguns meses, aliás, a última sessão do ano, houve o projeto do aumento do subsídio para os próximos vereadores, né, para a próxima legislatura, em 60%, que eu também achei um absurdo, achei uma imoralidade, o índice que foi aplicado, por mais que eu entenda, e a gente deixou sempre claro, né, não é os vereadores não votaram para si. Sim, hoje, verdade. Eles definiram que os próximos vereadores vão ganhar, e na minha opinião foi um valor absurdo. Hoje, olhando em retrospectiva sobre as suas posições nesses 2 temas, você mudaria alguma coisa? Não, votaria após a repercussão? Não, votaria da mesma forma. Sabe por quê? Esse aumento não vai ser para mim. Se eu quiser receber esses valores, eu vou ter que me sujeitar de novo ao voto popular, vou ter que estar eleito para poder receber. Isso lá em 2025. Por um outro lado, o salário estava defasado, porque lá atrás era um tal de fazer média, né? Abaixar salário, abaixar não sei o quê, e só na média. E aí, por isso que aconteceu hoje. Se o pessoal lá tivesse respeitado os índices certinho inflacionário que vem lá de 2009, hoje não precisava ter dado os 60%, que na realidade é uma porcentagem absurda, mas foi necessário para reparar todos os atrasados. Não tinha acontecido isso hoje, não tinha acontecido esse desgaste. Você entendeu? Eu acho assim, o pessoal agora tomou esse cacete, alguém tinha que tomar esse cacete. Só que daqui para frente agora não vai ser aquela coisa absurda, mas vai ser a correção do índice inflacionário a partir do ano de 2025. Eu acho que aí vai equalizar tudo. Mesmo pagando ou podendo pagar caro, ou seja, com a não reeleição, a aprovação desse projeto, vale a pena? Vale, porque você tem que corrigir, alguém tem que fazer. Você não pode, igual aconteceu lá nos corredores, o pessoal vai lá falando não tem que fazer e chega na hora de votar, vota ao contrário. Não! Você tem que falar assim, eu quero isso aqui, acabou, e dar a cara para bater. Você vai passar de novo, Dário, por o crivo do voto popular. Quando você pessoas vão analisar se você está merecendo aquilo ou não. Quando você fala assim nos corredores, nos bastidores da Câmara, tem essa conversa. Quais vereadores?
Não preciso falar. Não preciso falar. Achei que você tava, achei que você ia colocar. Achei que você dá nota. Não preciso falar. Sei. Né? É isso, cara. É complicado. Você não pode ter medo de apanhar. É igual vocês sempre falaram assim pra mim, vou chamar você lá, você vai na boa e vai na ruim. Sim, eu venho na boa e isso vou na eu falo. ruim. Tem 4 vereadores que tem o meu respeito enquanto jornalista. Porque aqui. se eu achasse que não devia, tudo bem. Sim. Entendeu? O Diego acabou de perguntar pra mim, você tá de férias? Não tem férias. Porque quando você se dedica realmente a trabalhar, você gasta, você anda, entendeu? E não é pouco que você anda. O município é grande, a gente tem andado para a zona rural, tem andado para tudo quanto é lado. Sim, até porque, Nilton, tem prestado, tentado valorizar aquilo que você recebeu das pessoas, que foi o voto lá atrás. Quando você vem no meio de comunicação para conceder uma entrevista, você está falando com a população. Agora, quando você grava um vídeo aí, e coloca na internet, é diferente. Tem edição, enfim, é bonitinho. Agora aqui está sendo questionado e respeitado. Você tem uma coisa que eu não gosto, é de fazer média. Se você pergunta para mim, às vezes você dá uma escorregada, claro, você não vai entrar direto em muitas coisas que você me pergunta, mas você tem que falar, você tem que dar a cara para bater. Não é? Parabéns pela postura. Obrigado. 13h21, vamos a algumas manifestações aqui no nosso WhatsApp, 997726104. Você pode mandar pergunta, opinião, sempre identificando-se, ok? Manda o nome, o bairro aí pra gente trazer a sua manifestação pro convidado de hoje, o vereador Niltinho Fernandes. A Cassiana só mandando boa tarde, está acompanhando o programa. A Nilce Mariana mandou mensagem também, a Alexandra Souza está acompanhando, mandando boa tarde. Aqui temos uma pergunta. Você acabou de responder, mas vamos reforçar, né? O ouvinte pergunta, o Pedro Cavalcante. Boa tarde, vereador. O senhor acha certo o aumento, nesse momento, dos políticos, no subsídio dos políticos? Um abraço ao Diego Eldário e ele faz a pergunta, é o Pedro Cavalcante. Pedro, boa tarde. O aumento foi agora, mas só vai receber em 2025, caso você seja reeleito. Então, quer dizer, não votou em causa própria, Pedro. A não ser aqueles que estão bem confiantes, né? Exato, com a reeleição. Estão confiando no taco, né? Exato, Tem isso também. O dia de amanhã, como diz lá atrás, o futuro pertence a Deus, a cidade. Boa tarde, Diego. Pergunte ao vereador como ele está vendo a nova secretária e a nova gestão do meio ambiente em Santa Cruz. O Renato faz críticas, diz que não vê a movimentação da pasta e ele quer saber a sua opinião sobre a Secretaria do Meio Ambiente. Renatão Pintor. Renato, boa tarde. Como logo no início da entrevista, eu estava falando com o Diego que eu tinha ido atrás da secretária. Eu fui lá, eu tive uma reivindicação e essa reivindicação eu levei lá para a Secretaria do Meio Ambiente. E alguns minutos de conversa lá com alguns funcionários, eu fiquei sabendo que estão para fazer uma licitação, para contratar uma empresa para fazer as podas aí de árvores. Então, muita coisa aí eu acredito que a Secretaria do Meio Ambiente vai terceirizar, porque a Secretaria do Meio Ambiente ela tem um número pequeno, né, de funcionários e tem muito serviço. Então, pelo que eu fiquei sabendo lá, a secretária está empenhada em desenvolver esses trabalhos aí para melhorar a poda de árvore e outras coisas mais, Renato. O Pudim faz uma observação, né? Boa tarde. E o povo como fica? Vai ter o mesmo reajuste que os vereadores aprovaram? Quando um outro vereador disse aí na rádio para escrever e deixar na porta da geladeira, ele se refere aqui ao que disse o Lorival em outra oportunidade aqui na rádio. É melhor quando estiver em campanha eleitoral, para falar desse projeto do aumento durante a campanha aos eleitores. Tá aí a opinião do... Sim, respeito a opinião dele, né, com certeza. Aumentar o salário até pode ser lei, mas a consciência fica onde? Pergunta e questiona o Benedito Batista. E é isso. Dário, mais alguma pergunta? Sobre a questão do monitoramento, você vem acompanhando, a gente sabe que outros vereadores também, mas estamos sem esse serviço tão importante para Santa Cruz do Rio Pardo. Existe uma cobrança, não somente um acompanhamento de vocês? Se eu falar para você que eu estou cobrando, eu vou mentir para você aqui. Você acabou de tocar num assunto aqui, um assunto que deu uma certa polêmica há um tempo atrás, apagou e deu eu vou tentar me informar e depois na próxima oportunidade com certeza eu coloco você a par do que está acontecendo. Muito bem, Niltinho, da minha parte é isso. Encerrou por aí, Dário? Sim. Se quiser fazer suas últimas considerações, pelo que nós conversávamos antes da entrevista, a primeira sessão do ano é em fevereiro. Primeira semana, fica à vontade. Obrigado desde já, Niltinho, pela sua participação. Eu agradeço o convite de vocês, me coloco sempre à disposição. Quero falar para a população que estou sempre às ordens, né, para
para ser aqueles que me procuraram, dentro do possível, atender. E aqueles que quiserem elogiar, beleza, o elogio levanta o ego. E as críticas também a gente absorve e tenta melhorar com as críticas, porque não é só de elogios que o homem vive, né? Qual louvor através de música? Louvor? Você gosta, né, também. A última vez eu lembro que você pediu. Não, foi o Tavares. Não, o Tavares que pede louvores. Sim, sim. Tavares que pede louvores. O Niltinho vai pedir vamos tocar. Vamos tocar Raul Seixas. Mamãe não quero ser prefeito. Cowboy fora da lei, né? Ultimamente em Santa Cruz. Você não quer? Só você não quer ser prefeito. Tem muita gente querendo ser prefeito. Só você não porque quer ser prefeito. Hoje, o tempo inteiro aqui, vocês me questionaram. Prefeito ou não prefeito? Então, olha lá, mamãe não quer ser prefeito. Valeu, Niltinho. Obrigado, viu? Abraço, viu? Obrigado tchau, a vocês. Tchau. Muito bem, confirmando a hora certa, 13h26. Vamos chamar um rápido intervalo, giro de apoio cultural. Voltamos em instantes, ainda hoje, com os destaques do plantão. E chegou uma informação agora oficial de que a Feira da Lua foi cancelada devido ao mau tempo. Então hoje, na Carlos Queiroz, Feira da Lua, a informação que chega é que ela foi cancelada devido ao mau tempo. A gente tem um sorteio hoje, a promoção do Boteco Tico. Vai rolar o sorteio e o vencedor ou vencedora vai retirar o prêmio na semana que vem. Perfeito? Já que a Feira da Lua de hoje foi cancelada devido ao mau tempo. Quer concorrer ainda aos espetinhos e chopp? Não para hoje, para quarta que vem. Dá tempo ainda. Manda o seu nome, o seu bairro e diga quero os espetinhos do Boteco Tico. Já tem sorteio. Manda aí mensagem de texto hoje. Combinado assim? Um alô pra galera da Codesan, ligados todos aqui no programa. Feliz ano novo pra vocês aí. Obrigado pelas mensagens. Intervalinho, voltamos já. Giro de notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering